Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida que você acompanha aqui na TV Diário, sempre na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de For, do Diógenes Chaves, e, é claro, a sua companhia pela TV Diário e também através do YouTube e das plataformas sociais. Bom, depois de 2 programas ausentes, eu já me sinto um convidado, né? Reintegrando aos poucos de novo ao nosso grupo. E o nosso tema de hoje é um tema muito interessante, como todos que a gente tem procurado aqui partilhar com os nossos telespectadores e com os nossos seguidores. É a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, que está no Evangelho de Lucas 9-25, com passagens extremamente interessantes. E diz o seguinte: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem desse homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E aí, o doutor da lei, a quem Jesus estava dirigindo esta palavra e ouvida por tantos, inclusive Lucas, depois na sua reprodução, ou levada até ele, aí o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai de Jesus e faz o mesmo. Lucas capítulo 10, versículos 25-37. Esta é a parábola. Qual é o sentido da parábola? E claro que, talvez para compreender melhor, seja preciso situar também o nosso telespectador em que momento, em que circunstâncias aconteceu essa narrativa de Jesus, porque aqui, né, para quem não sabe, talvez não entenda bem, quando se fala aqui na resposta do doutor da lei, a quem Jesus estava se dirigindo e que deu esta complementação no contexto da parábola. Jorge Brandão, Márcia de For, Diógenes, então esse é o nosso assunto de hoje. Exatamente. Um assunto muito, muito, muito importante, como todas as parábolas de Jesus, né? Por que será que Jesus escolheu, né, um samaritano, né, para dar o exemplo, né, de caridade, de bondade, né? Que naquela época também existiam muitas desavenças assim entre os samaritanos e os judeus, né? Os samaritanos ficavam ao norte, os judeus mais ao sul, e eles eram como se discriminados, né, pela sociedade da época, né? Então, Jesus pegou esse exemplo porque as parábolas de Jesus, como todas elas, né, elas nos trazem lições eternas, né? Não só para a época, mas agora também, né? Então, a proposta nossa do Espiritismo, da doutrina espírita, é conhecer, refletir, sentir e aplicar. Né? E essa aplicação da caridade, no seu sentido mais amplo, no seu sentido maior, é que é a grande proposta de Jesus e que é a grande proposta da nossa doutrina espírita. Por isso, nós mergulharmos nessa parábola hoje, eu acredito que vai ser muito, muito importante para nós, para todos que estão conosco também, entendendo o sentido verdadeiro da caridade. Sem dúvida. Márcia? Aquele momento era um momento bastante simbólico também, né? Precedia as comemorações da Páscoa, era um instante onde, de certa maneira, a própria parábola foi escolhida e colocada
de forma a envolver o contexto da época, que é o que Jesus fazia, sempre utilizando elementos do povo de maneira simbólica para que se pudesse haver uma compreensão. E era comum aquela caminhada naquele período até determinada localidade para os rituais e os atos comemorativos, né? Ir até uma cidade, a cidade era vista como sagrada, né? Aquele momento era visto como sagrado. E essa parábola, ela traz bastante elementos, uma grandiosidade de elementos que merece a nossa observação, né? Porque Cristo, apesar de falar por parábolas, falava muito em cada palavra, cada palavra escolhida naquele cenário, dada a grandeza e capacidade desse ser, né? Então, até o fato de um determinado homem descia de Jerusalém a Jericó, porque não subia de Jericó a Jerusalém, verdade. né? Toda a ordem colocada pelo Cristo, ela nos chama a atenção e merece uma reflexão, né? A Jerusalém, tida como a cidade alta, a cidade mais conectada com a espiritualidade, Jericó mais materialista, envolvendo mais as questões mundanas, né? E havia realmente essa discriminação, como o Jorge trouxe, e essa dificuldade de relação, que não é diferente do que acontece hoje em inúmeras agremiações que realmente se destroem, né? Hoje não mais exatamente da mesma forma, porém na mesma energia, na mesma vibração. E nos cabe refletir sobre isso, o que Jesus quis dizer naquele momento, qual é a atenção maior que temos que ter nesse momento. Trata de caridade, trata de responsabilidade, trata de aproximação, e para mim uma palavra emblemática que fica ali realmente é aquele momento em que o samaritano se aproxima, né? E aí aquele aproximar-se tem um significado muito grande também nessa parábola. Diógenes. Pois é, quando tu estava lendo essa parábola, eu refletindo aqui, trazendo para a nossa vida real hoje, né, a gente percebe uma grande divisão que tem se instalado entre as pessoas, principalmente do ponto de vista político, onde muitos se ignoram ou se distanciam um do outro por uma visão ideológica, por uma opinião contrária, e muitas vezes desfazendo do outro a partir de uma opinião, traçando uma natureza do outro por puro preconceito, porque às vezes nem conhece a outra pessoa, e a partir de uma opinião ela traça todo o perfil da outra pessoa segundo o seu olhar, a sua percepção. E Jesus traz essa mensagem que nos coloca diante dessa reflexão de que o que vale é o outro, de fato, né? Mas ao mesmo tempo eu estava percebendo assim, quem era o homem que estava caído e machucado? Era um judeu? Era um samaritano? Era um levita? Jesus trata simplesmente um homem. Um homem. Um homem. Não especificou absolutamente nada, né? Porque assim, ao mesmo tempo que a gente desconsidera o outro, porque eu julgo que o outro não está alinhado à minha fé, eu julgo que o outro não está alinhado à minha ideologia, e aí eu passo a desconsiderá-lo, mas e quando eu estiver numa situação difícil e quem me ajuda é aquele que eu desprezei? Poderia ser um judeu machucado ali, e quem o ajudou foi um samaritano. Então, para a gente compreender também que é muito fácil tu desprezar o outro, tu afastar o outro de ti, ou tu julgar o outro quando tu está bem. Eu estou legal. Agora, quando eu estou numa situação difícil, será que eu vou querer questionar? Ô Jorge, qual é teu partido? Qual é o time que tu torce? Claro, e isso mostra que é na dor. A dor, ela ensina isso. A dor, ela nos força a refletir. O sofrimento nos força a refletir. Porque enquanto a gente está bem, tudo é fácil. Questionar, criticar, julgar, mas e quando a gente condenar. Então eu fiquei pensando, quem era esse homem? O necessitado, né? E muito interessante isso, Diógenes, que tu traz, porque Jesus quis dizer que não faz diferença quem necessite de ajuda. Sem dúvida. Ele não classificou o necessitado. O necessitado é necessitado, não interessa o credo, cor, religião, partido, rótulo político, rótulo religioso.
E ele fez questão de rotular todos os demais. Ah, sim, exatamente. Todos os demais foram Todos identificados. os demais foram identificados. O sacerdote, O levita. o levita e o samaritano. Exatamente. E o necessitado. Porque aqueles rotulados precisavam serem identificados em sua forma e postura, para que isso pudesse ser trabalhado em termos de reflexão. O necessitado não importa, não faz diferença. Onde estiver a necessidade, vá tu, sacerdote que se diz religioso. Saia dos atos exteriores de religião. Vá tu, levita, que está na erudição do intelectualismo. Não interessa o quanto de conteúdo intelectual tu tenha. Desça do teu pedestal de arrogância e vá até o necessitado, que não interessa quem seja. É verdade. E seja um samaritano, discriminado por muitos, mas que já consegue ter um movimento exterior de auxílio ao próximo, talvez com uma percepção mais ampliada que os demais que estão no topo de sua arrogância e conhecimento. Eu acho que aí está uma questão importante. Aliás, vocês tocaram nas questões mais importantes. Nas feridas. Nas feridas, né? Mas essa concepção do próximo foi em função disso que Jesus deu a resposta. Né? Porque a Márcia colocou aqui na sua primeira explanação, nos situou na época em que isso aconteceu. Eu acho que é bom a gente voltar realmente naquela época. Porque tudo começou na preparação da viagem de Jesus e dos seus discípulos a Jerusalém. Por quê? Porque era a época da Páscoa. Era a época da Páscoa. Então tem muita gente, talvez, que ainda pense que a Páscoa começou com Jesus. Houve depois uma transformação. A Páscoa era uma comemoração judaica. E todos os homens que podiam, deveriam ir à comemoração em Jerusalém. E Jesus estava se preparando para ir participar desta comemoração com seus discípulos. Mas aí Jesus faz uma escolha. Jesus resolve ir pela Samaria. Sim. E Jesus comunica aos seus apóstolos que vai pela Samaria. Os apóstolos não entenderam bem, porque não era o melhor caminho, não era o mais curto, não era o mais fácil. Jesus queria passar pela Samaria. E aí João recebe a incumbência de, com alguns apóstolos, ir na frente e reservar a hospedagem, porque é uma viagem longa. Isso naquela época não se negava a hospedagem. Exatamente. Porque todos eram andantes, caminhantes do deserto, então era uma questão de obrigação, vamos dizer assim, de dar hospedagem. Né? Moral, espiritual, era proibido negar hospedagem. E aí, né, João foi, e o dono da hospedagem negou, porque ele era judeu. Estava no território samaritano, negou. E ele voltou muito triste, trazendo essa informação a Jesus. E Jesus não desiste da caminhada, não desiste, né, do percurso escolhido, e vai. E aí narra a história que eles foram, e foram a pé. Foram a pé. E só para enriquecer a tua história, que é perfeita, mas assim, os discípulos, quando voltaram para Jesus, disseram assim: vamos incendiar aquela Samaria, porque eles negaram. Porque esse era o castigo para quem negasse hospedagem. Deveria ser castigado pelo fogo divino. Havia uma crença, em realidade havia uma crença de que esse seria castigado por fogos do céu. Culturalmente se tinha, e aí eles tinham medo dessa temática acontecer, então todo mundo dava hospedagem para garantir que não teria esse problema. Porém, o Pedro pede ao Senhor, quer que eu ore aos céus e peça que caia fogo neles. E aí a primeira resposta de Jesus: o Filho do Homem não veio para matar, não veio para castigar, o Filho do Homem veio para salvar. Primeira resposta que Jesus dá, porque esta era uma reação característica dos costumes daquela época, né? Negou a hospedagem, que seja queimado pelo fogo sagrado. E pede então a Jesus que ore junto a Deus para que isso aconteça com o dono da hospedagem. O Filho do Homem não veio para sacrificar, veio para salvar. E aí eles calaram. E aí era isso que impactava tanto, né? Porque Jesus invertia todo o raciocínio da época. E aí eles fizeram a caminhada Dos avessos. e foram a pé. E passaram por aquele deserto a pé.
E aí diz a história que chegaram em Jerusalém, na véspera da celebração da Páscoa, com fome, porque não haviam comido nada, com sede, não haviam bebido nada, e cansados, extremamente cansados. E quando o grupo chega, o doutor da lei está esperando Jesus. É agora que eu pego ele. Uma pegadinha. É agora que eu pego ele. E pergunta qual é o mandamento mais importante da lei de Deus. Da lei de Deus. Né? E aí tem uma resposta, né? A pergunta apesar da fome, apesar da sede, apesar do cansaço, diante desta pergunta, porque a pergunta era essa, qual é o mandamento mais importante da lei de Deus, ou o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde com duas perguntas. Tá? Primeira, o que está escrito na lei, né, no Pentateuco, chamado de Torá? E a segunda pergunta, como lês? Jesus responde com duas perguntas. O que está escrito na lei? E a segunda, como lês? E aí o doutor da lei, que imaginava que iria constranger Jesus, se vê numa situação delicada e acaba respondendo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E aqui a gente poderia fazer um programa interpretando cada uma, né, destas especificações, o que significava coração na época, alma na época, que forças eram estas, né? E o segundo mandamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Diante da resposta, aí Jesus disse, respondeste bem, faze isso e terás vida eterna. Né? A resposta estava certa, a leitura estava certa, né? Mas e a interpretação e a prática? E a prática, né? Faze isso e viverás. Né? E aí o doutor da lei não se entregou e acaba, então, perguntando a Jesus exatamente isso. Mas quem é o próximo? Exatamente, essa é a pergunta. Essa é a pergunta que chave. Desencadeou. Mas quem é o próximo? Porque havia uma corrente, inclusive era majoritária, de que o próximo eram os iguais. Sim. Eram os iguais. Tá? O respeito ao próximo era o respeito aos judeus, não aos samaritanos, não aos outros de outras nações, de outras origens. Né? E existe até hoje isso. Existe até hoje. Então, e havia uma corrente minoritária que entendia que não, próximo eram todos. E de novo quis pegar Jesus. Aí faz a pergunta para Jesus. E se conecta também com o fato de Jesus não ter classificado o próximo. Ele não classificou o caído. Exatamente por isso. Quem é o próximo? E Jesus não dá uma resposta. Aí Jesus narra a parábola do bom samaritano. Um homem. Menos um homem. E um parênteses que eu acho importante, se qualquer um de nós aqui, ou daqueles que estão conosco, nos assistindo pela TV Diário, pelo YouTube, pelas redes sociais, estivesse caído à beira do caminho. Se nós estivéssemos caído à beira do caminho, será que nós iríamos escolher para quem poderia nos salvar? E por que quando nós estamos de pé em frente a quem caiu, nós vamos escolher? Nós avaliamos. Nós vamos avaliar? É verdade. Então esta é uma parábola cheia de simbolismo, de significado, de interpretação da lei, porque esta era a grande discussão. Era um dos pontos principais de discordância em relação a Jesus, porque Jesus sabia o que eles pregavam e o que eles faziam. E esta é a diferença entre o conhecimento e a prática. Algo que Jesus cita também, que é na parábola, que eu acho assim, muito, muito importante, ele cita que eles vinham do culto, né, vinham do templo, né? Os dois vinham do templo, né, estavam fazendo as preces, né, e lá no templo eles derramaram azeite e vinho nas suas preces para glorificar a Deus. E o que Jesus coloca que o samaritano colocou no próximo? Azeite e vinho nas feridas. Exatamente. Então, onde está, o Chico Xavier nos diz, né, que o verdadeiro altar está no coração do próximo, né? É ali que nós vamos encontrar o verdadeiro altar. Então, esse sentido eu acho muito importante, né? Derramar vinho no altar de pedra ou derramar vinho
e azeite na ferida do próximo. Esse foi também, né, um grande ensinamento de Jesus, que eles tiveram muita dificuldade, não de compreender, mas de aceitar. E que é um ponto que se discute até hoje, né, porque tinha aquela noção do lugar, da adoração a Deus, tanto que nas brigas das 12 tribos originais, que viveram muitos anos juntos, séculos juntos, se dividiram depois da morte de Salomão. Aí as 10 tribos foram para o sul e 2 vieram para o norte, Benjamim e Judá, né? E discutiam até o local de adoração a Jesus. Para os de Benjamim e Judá, e por isso os judeus, a adoração deveria ser prestada em Jerusalém. Até eles diziam, perdes tempo quando não oras em Jerusalém. Em Jerusalém. E para as demais tribos, Deus deveria ser glorificado no monte de Gerazim, né, próximo ao poço de Jacó, onde tem também uma outra passagem fantástica, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, ali no poço de Jacó, onde ela faz esta pergunta a Jesus. E diz a escritora Amélia Rodrigues que Jesus ali pela primeira vez revelou a sua santidade e revelou a uma mulher a sua origem divina. E uma samaritana. Uma samaritana e uma mulher. Então Jesus desconstituindo aqueles preconceitos que havia. E ele trazia muito, né? Dos 10 leprosos, 10 cegos, volta um para agradecer, que é um samaritano. É verdade. Também Jesus exalta aquele momento do samaritano, né? Então essa parábola dá, entre outras lições, esta grande dimensão do que Jesus considerava ser o próximo, e que vale até hoje. Por isso que o Jorge abriu dizendo, uma parábola lá de 2000 anos atrás, mas que está aqui, nós estamos vendo hoje aqui, né, Diógenes? Sim. No nosso dia a dia. A gente percebe o nível de preconceito que existe, né? E que é cultural. Muitas vezes a criança, desde pequena, ela é induzida a classificar as pessoas segundo a percepção que a sua família traz. Então, por exemplo, eu acreditar que pessoas mais ricas ou pessoas mais pobres não são dignas da minha empatia, não são dignas da minha atenção por N motivos. Na psicologia a gente vai chamar isso de... Alguns autores falam assim, né? E eu prefiro seguir esses autores. Que eles vão falar que é uma certa psicopatia, que é quando a gente coisifica o ser. A gente aprende a coisificar uma certa raça, uma certa condição social. Então a gente coisifica. Então, tanto faz ou tanto fez. A gente não tem um sentimento para aquela classe. Teve um exemplo aqui no Brasil em que 2 jovens da alta sociedade... eles atearam fogo no mendigo numa parada de ônibus. Ficaram sabendo? E daí, quando eles foram para a delegacia, o delegado disse, mas por que vocês fizeram esse absurdo com aquele índio? E eles se assustaram. Índio? Mas não era um mendigo? Sim, não, era um índio. E aí eles se apavoraram. Meu Deus, o que a gente fez? Eu achei que era um mendigo, entende? Para ele, se fosse um mendigo, estava justificado. Porque muito provavelmente, claro, tem toda essa predisposição reencarnatória de outras vezes que o espírito já traz, mas certamente foi muito estimulado a olhar para o mendigo como um ser que não tem valor. À parte. Como acontecia, era muito comum lá. E hoje ainda existe, né? Claro que não generalizamos, mas ainda existe o preconceito religioso também. E achar que se tu não faz parte da minha tribo ali, tu não é digno de ser respeitado, não é digno... Então, muitas vezes, essa mensagem do bom samaritano parece que ela é esquecida. Incrivelmente parece que é esquecida, justamente muitas vezes por aqueles que têm o dever de esclarecer a parábola. Exatamente. Estamos no limite? Não, ainda acho que mais um pouco só, então, tá. Uma observação também importante, de tantas importâncias que tem essa parábola, né? Que o samaritano, ele usou do seu próprio jumento para colocar... Isso, colocou a fala no e cavalo. ainda levou uma hospedaria... 2 denários, deixou pago. Né? Deixou pago, ele foi além. Ele foi além, né? Como Jesus diz, né? Quando te pedires a túnica, né? Quando te pedires... Lembra
dá também a tua túnica. Né? Isso, A capa. Né? Então, assim, ó, isso, trazendo para os dias de hoje, a gente que vive num dia a dia tão corrido, eu não estou aqui para culpar, eu estou aqui para a gente tentar sair desse ciclo de correria. Claro. Muitas vezes tu diz assim, tudo bem, tô com um probleminha, tá, quando precisar, fala comigo, tá, tchau. E aquilo ali fica. Esse exemplo de acolhimento, de acompanhamento, de importância real, né, que o samaritano deu, é algo que raro hoje nos dias de hoje. Né? Eu volto a falar da questão da escuta, né, que às vezes a gente não tem tempo de escutar o outro. Né? É verdade. Escuta 2, 3 minutos e e depois nós conversamos, estou com um pouco de pressa. Então, realmente dar um passo além, né, e fazer essa ajuda completa, né? Ah, sim. E que ali ele mostrou um sentimento de se importar realmente. Se importar. Que ele tirou mais do que ele deveria dele mesmo, né? Foi além, né? Do que aquilo que talvez ele devesse fazer minimamente. E já seria muito mais do que os outros. Sim. Mas ele foi além. Ele se importou com o outro. Exato, o que Jesus quis dizer com aproximar-se. Esse chegar junto de forma diferenciada realmente é o que dá o tônus vibratório em todas as nossas atitudes, tudo aquilo que a gente faz. Né? Esse ir além é um convite que se faz para que a gente estabeleça na nossa vida em tudo. Em tudo, não fazer apenas o básico, aquilo que a norma te solicita que seja feito. Dar o melhor de si. Exatamente. Quantas situações ocorrem que a gente é chamado realmente a fazer algo diferenciado para a vida de um ser humano, para a vida de um próximo, que não interessa quem seja. Né? E a gente se limita à obrigação. Muito bem, vamos ao intervalo, voltamos em seguida com o nosso Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida e hoje, né, discutindo, abordando a parábola do Bom Samaritano. Já voltamos. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Cansado de ir em diversas lojas para encontrar produtos de limpeza? Não pense duas vezes. Na Mecal Química você encontra tudo o que precisa em acessórios, equipamentos e uma enorme variedade de produtos de limpeza em geral. E o melhor, tudo com preço de fábrica e garantia de qualidade nos produtos de marca própria. Somos uma empresa certificada com selo ISO 9001. Entre em contato pelo WhatsApp ou venha conferir todas as nossas opções em solução de limpeza, diretamente na loja. Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais.
Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida na TV Diário, que você também pode acompanhar pelo YouTube. E se estiver acompanhando, pode também acompanhar outras palestras, outros temas, né? Basta clicar o tema preferido, é isso? Isso. E ali aparece cada uma das edições no YouTube, né? Escreve lá Despertar Espírita, já aparece um mix de programas ali, já vem o nome primeiro, fica mais fácil da gente localizar ali. Muito bem. Sempre na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de For, do Diógenes Chaves. A Márcia falou nessa questão da questão vibratória, né? Nessa imagem que Jesus também cria com o samaritano com um homem que está indo de Jerusalém para Jericó. Está descendo, né? E o autor Juan Carlos Orozco, que eu encontrei na internet, ele faz uma abordagem que achei interessante, que vem bem ao encontro daquilo que a Márcia estava dizendo, porque aí vem a questão toda da caridade. A caridade na sua plenitude, na entrega ao outro. Né? Que vai além da piedade. Vai além da piedade, exatamente, porque há uma diferença entre caridade e piedade e caridade. Tá? Em todos os tempos, diz ele, existem criaturas que ensinam a caridade. Todavia, poucas pessoas praticam verdadeiramente. É por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surge à porta, para significar a posse da virtude sublime. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor. Mas eu havia também aqui identificado o significado desta descida de Jerusalém para Jericó. Ele está saindo de um local de altas vibrações, digamos assim, pelo entendimento da época, né, para ir em direção a um lugar de vibrações mais baixas e, por isso, mais pesadas e mais carregadas. Então, se alguma coisa Jesus fala desse homem, são estas características. Alguém que estava saindo de Jerusalém, descendo em direção a Jericó. E que, claro, aí houve a agressão e precisava dessa mão estendida. Se desconectou no caminho por alguma razão e tombou. E tombou, exatamente. Desconectou e tombou. E aí precisava da ajuda. Ou precisava ser um instrumento para que os outros também pudessem exteriorizar o que são. Né? Não apenas o conhecimento, mas a prática. Né? A lei, na sua concretização, né? Mais do que material, moral e espiritual. E a multiplicação do ato. Porque no momento que esse samaritano ajuda esse homem, qual é o impacto que ele estaria produzindo neste homem futuramente? Para replicar o que o samaritano fez. É a questão que o exemplo arrasta. Claro, então, né, nesse sentido, talvez aquele homem poderia ser um judeu? E pelo impacto de ser ajudado por um samaritano, poderia mudar a sua percepção, enfim. Pois é, e aí deixando espaço para a imaginação, né, Márcia? Pensou a mesma coisa? Se ele estava saindo de Jerusalém para Jericó, talvez fosse um judeu. Eu até me arriscaria a dizer, provavelmente seria um judeu. E foi ajudado pelo samaritano que não quis saber quem era. Exatamente. É cada um de nós no momento de tropeço e tombo. Aquele homem é cada um de nós no momento de dificuldade e dor, que se desconecta da lei maior e precisa de uma mão estendida, como o Jorge trouxe, que não interessa de onde venha. No momento da dificuldade, a gente não vai selecionar a quem a gente vai aceitar esse socorro. A gente vai realmente dar a mão e pedir que nos ajude. Né? De alguma forma, esse grito vai haver. Né? Ainda que precisamos cair no fundo do poço, como o Jorge nos diz às vezes, né? Para conseguir só olhar para cima, porque daí não tem mais para onde olhar. Para baixo, para o lado. Não adianta. Né? Aquela mão vai fazer sentido. Mas ele representa simbolicamente, para mim, no momento de dificuldade, o meu tombo, a minha queda.
E por incrível também que possa parecer, essa parábola fala da convivência. Por quê? Porque é só na convivência que nós vamos realmente saber quem nós somos. Porque diante de um momento desses é que nós vamos ter condições, vamos ter oportunidade de colocar em prática a nossa teoria. E sempre temos, todos os dias. Todos os dias. Para pensar. Todos os dias, na convivência, será que perdoo, né? O ato de perdoar, o ato de compreender, o ato de estender a mão, né? Sabe que quando a gente é acometido por um adoecimento mental, e aí vocês podem imaginar qual seja, né? Vamos dizer assim, não necessariamente através de um adoecimento cerebral, que já vem com uma certa predisposição, como bipolaridade, esquizofrenia, mas vamos pegar uma depressão que a pessoa adquiriu com um conflito na vida. Quando a pessoa está mergulhada numa psicopatologia, num adoecimento mental, ela está profundamente conectada com ela mesma, ou seja, ela é um movimento de fora para dentro muito grande. E normalmente essa psicopatologia se instalou por isso, porque a pessoa ela ainda tem muitos conflitos consigo mesmo e a depender da convivência ela fragiliza, né? Então, quando a gente está envolvido por um adoecimento mental, a gente está muito conectado com a gente mesmo e neste momento, por este motivo, a gente fica menos conectado para fora. Menos sensível à dor do outro. Menos sensível à dor do outro, porque eu estou vivendo muito a minha dor. Então isso é muito comum. A gente vive num egoísmo, que é naturado no nosso momento, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Mas o que acontece? Quando eu sou auxiliado por alguém de fora e me tira desse sofrimento, ou me auxilia, está contribuindo para que eu, através de um processo de espelhamento, possa me voltar mais para fora, porque eu fui ajudado, eu fui auxiliado. E eu me entendeu? sinto em dívida com o outro. E em dívida tambem, né? Então, muitas vezes, o ato de empatia é um ato de espelhamento. Quando eu vejo, por exemplo, o sofrimento da Márcia, e eu percebo que eu já passei por aquilo ali. É como se eu estivesse sentindo as dores dela mesmo, e isso me impulsiona para auxiliá-la. É como uma pessoa, por exemplo, que passou por um câncer, sofreu muito, e se recuperou. Ela não vai olhar da mesma forma como olhava antes para alguém com câncer. Alguém que perdeu um ente querido e vem um amigo e diz assim, eu acabei de tu não vai olhar da mesma forma como tu olhava antes, porque tu passou por aquilo, tu sentiu aquela dor. Então isso te desperta algo muito maior. E se tu foi acolhido, tu vai ter mais ainda vontade de acolher o outro. Claro, então olha a importância do processo, né? E agora eu achei a referência que eu queria fazer para fortalecer o que a Márcia tinha dito, numa reflexão do Alírio de Cerqueira Filho, em Parábolas Terapêuticas, volume 2. A descida de Jerusalém, que a Márcia citou, cidade sagrada e alta, para Jericó, cidade considerada maldita pelos judeus e de nível mais baixo, simboliza a queda de padrão vibratório daquele homem do mais elevado em princípios superiores para o de vibrações inferiores em decorrência da invigilância moral. Descer de Jerusalém para Jericó simbolicamente, veja que Jesus escolhia as palavras exatas para dar uma dimensão enorme às suas lições. Tanto que a gente e não é para dar uma interpretação literal, uma interpretação só, isso permite várias interpretações. Exatamente. Então, descer de Jerusalém para Jericó é simbolicamente escolher um nível mais baixo de consciência, a quem chamamos egoico, em vez de um nível mais elevado chamado essencial. Então, essa também é uma forma de descrição e de interpretação, que Jesus não fez a descrição. Um homem. Essa interpretação continua sendo feita até hoje. Como naquela época, né, foram séculos e séculos de interpretação, né, das leis de Moisés, que começou com 614 mandamentos. Depois, esses 614 mandamentos foram reduzidos a 10, e os 10 a 2, que foram esses 2 que o doutor da lei questionou Jesus, né, e onde esbarra exatamente no fundamento. Amar a Deus com todas as forças do teu coração, da tua alma, das tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo?
E aí Jesus dá toda essa dimensão de quem seja verdadeiramente o próximo. Pois é, eu trago aqui a questão 917 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual a maneira que nós teríamos para superar o egoísmo. Porque o egoísmo é a raiz de todos os males, né? Então, o que o Espírito Fénelon, né, que é um da pleiade de espíritos na verdade, coloca, né, que à medida que a vida moral, que conseguimos colocar a vida moral acima da vida material, nós começamos a diminuir o nosso personalismo, né? A atitude do samaritano, né? Começamos a diminuir o nosso personalismo e colocar o outro na importância que realmente ele precisa e merece. Então, isso é fundamental, né? A prática do que nós aprendemos, colocar em prática o que nós aprendemos com esses valores que a doutrina espírita nos traz, porque senão não teria sentido, né? A nossa bandeira, fora da caridade não há salvação, ou fora do amor não há evolução, ela só tem sentido com a prática. Sem a fé sem obras? A fé sem obras é morta. E ainda sobre as palavras, hoje eu estou falando muito, mas é que eu fiquei 2 semanas fora. Não, estava com saudade. Tem que compensar o disco do Pode falar. Fiquei 2 semanas fora. Mas está falando bem. Assim, porque o sentido das palavras de Jesus, as palavras são ditas, mas não são palavras aleatórias. Tudo tem um significado. Quando ele fala que um viu, indica observação superficial. Observação superficial. Desinteressada, de quem nada sente, porque não há sentimento envolvido. O passou adiante, que ele usa também, reflete a ociosidade mental, enfatizando a postura de quem está acostumado a cultivar o interesse pessoal e a indiferença para com as necessidades dos que sofrem. E quem viu foi o sacerdote, que vive em atos exteriores. Sem aprofundamento. Quem passou adiante foi o erudita. Muito bem, Márcio, exatamente isso. Viu. Ficou só na superfície. Tem uma tradução que diz que passou ao largo. Passou ao largo. Isso. Inclusive se afastando, né? Tira isso de mim. Não quero me contaminar. Isso não é. Não me pertence. E os judeus justificavam isso porque não se poderia tocar em alguém que estivesse com qualquer tipo de sangramento. Isso era um dogma, e é um dogma ainda, não sei, dos judeus. Então eles justificaram de certa forma, e nós voltamos a dizer a importância de nós não termos dogmas, que é o que o Espiritismo busca, né? Sem dúvida, é verdade. Então estamos diante, né, de uma das grandes lições de Jesus, e que já foram feitas referências aqui de como é que elas se refletem na prática, né? Porque quem está agora nos acompanhando, porque pelo feedback que a gente tem, né, esse programa é assistido por espíritas, né, por pessoas que são de outras religiões. Simpatizantes do espiritismo, ou pessoas de outras religiões. Aquelas que buscam respostas, né? Isto. Nós entramos no espiritismo buscando respostas, né? E é isso que eu queria sugerir agora, nesses instantes finais, né? Quais são as respostas que nós temos hoje diante destas lições trazidas pela parábola do bom samaritano. Bom, eu acho que nós precisamos finalizar como finaliza a parábola, né? Que Jesus fez a pergunta, ele finalizou a parábola com aquela pergunta: quem se fez o próximo daquele que estava caído? Exato. Quem se fez o próximo, né? Exatamente. Né? Quem se deu conta, né? As perguntas do Cristo são importantíssimas. O que o Vicente falou com relação às 2 perguntas que Jesus fez ali, né? O que diz a lei. Isso. E como lês? Como lês? Porque se pensar assim, Jesus disse que veio trazer a espada e não a paz. E a interpretação de quem leu isso propiciou guerra, propiciou cruzadas, propiciou dores. A interpretação de Bin Laden, as escrituras sagradas, propiciou uma condução totalmente equivocada. E levou a muitos à queda. Uma interpretação fundamentalista. Então, é a letra que fechada. Né? Como você se coloca na condição de próximo? Né? Como é que você lê isso? E aí conecta com isso que você está dizendo. Traz para si, né? Que realmente, quem se fez, né? Ele não diz quem se fez o próximo daquele homem caído. Né?
Esta é a pergunta que Jesus faz. E o doutor da lei responde, que é aquele que ajudou. E ele nem disse o samaritano, né? Não. Veio só. Travou ali. Aquele que ajudou. Olha aqui, ó. O doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele, para com o homem ferido. E aí Jesus encerra. E aí o encerramento da parábola. Então, diz Jesus, faz o mesmo. Vai e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo. Pare de apenas falar. Isso. Haja. Ele que foi, digamos assim, provocado pelo doutor da lei, que queria constrangê-lo, acabou saindo dali com uma enorme lição. Conhecimento ele tinha, Mal ele tinha sabia. atitudes, né? E quem estava dialogando. Eu vejo que no mundo tão apressado como a gente vive, né? A gente muitas vezes fala, às vezes nós falamos, não tenho tempo. Não tenho tempo. Mas tempo é uma questão de prioridade. Somos nós que priorizamos o tempo. Né? Então isso é para nós refletirmos, né? Sem Realmente, dúvida. quais são as nossas prioridades aqui na Terra? E quando a gente percebe, já foi dito aqui também com muita clareza, só quero enfatizar, né? Porque daqui a pouquinho quem está nos acompanhando, mas eu para viver uma experiência dessa, eu vou ter que sofrer uma agressão do nível que o homem... Não, está como a Márcia disse, nos nossos tombos diários, como disse o Diógenes, nas nossas provações diárias, e elas são as mais diferentes, para cada um de acordo com as suas necessidades. No processo evolutivo, quando a gente entende que nós estamos aqui para acertar contas com o passado, aprender, evoluir, nada é por acaso. Nada é por acaso. E as lições mais difíceis, as mais duras, aquelas que nos derrubam, como os assaltantes derrubaram o homem, elas nos servem de grande lição, que isso sirva também de inspiração para quem agora está nos acompanhando e de repente nos achou aqui. Será que ali eu encontro uma luz para o que eu estou precisando? A gente não vai ter todas as respostas, mas pode, quem sabe, ajudar a que cada um encontre o seu caminho. Sim, quando encontramos alguém se afogando, nós não vamos perguntar por que ele não aprendeu a nadar. Exatamente. Mas por que tu não aprendeu? Nós vamos acolher e salvar. Isso aí. E esse é o nosso papel. Né? Até aprendeu, mas estava com pura cãibra. E aí, eu vou ficar julgando. Não é para julgar, né? É verdade. Muito bem. Exatamente. Algo mais? Tem uma letra do padre, uma música do padre Fábio de Mello que se chama Humano Demais. É uma letra linda, né? Ouvida ela realmente leva a profunda reflexão. E tem um trecho do refrão que ele fala: sou humano demais para compreender, sou humano demais para entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece, se referindo a Jesus. Sou humano demais para compreender que aqueles que escolhestes e tomastes pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Se referindo realmente a essa grandeza, a esse avesso dos avessos que era Jesus, trazendo uma propositura de vida totalmente diversa daquela que o status quo daquele momento estabelecia, né? Quebrando padrões, paradigmas e trazendo o amor em voga sob todas as posturas humanas da época, acima do poder, das crenças, né, de todo o processo que estabelecia ao longo da vivência prática diária daquelas pessoas, trazendo um olhar totalmente diverso daquele que estávamos acostumados. Então, realmente, somos humanos demais ainda para entender. Mas à medida que essas reflexões nos possibilitam ampliar o olhar e a visão, certamente a gente vai se aproximando um pouco dessa forma e dessa postura de agir do Cristo. E esse é o caminho. Só poderemos ser humanos se auxiliarmos outros humanos. Né? Na relação. Diógenes. Perfeito. Nada a acrescentar. Muito bem. Esperamos que você que nos assistiu tenha gostado, né? Para você tenha saído daqui alguma luz, né? Não a resposta, não a construção, quem sabe, né? das soluções, mas o incentivo para que não desista, persista e encontre o seu caminho.
porque nós estamos juntos nessa caminhada. Nos ajude a divulgar. Exatamente. Dê seu like, né? Conte para os amigos se gostou, né? Isso é importante para todos nós, né? É verdade. Estamos encerrando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida aqui na TV Diário. O programa termina aqui, mas a vida continua, nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.